o controller, né? O controller vai chamar o nosso use case através de um input data, né? Esse input boundary aqui seria a interface, esse input data seria de fato o input, né? Essa interface aqui, na verdade, é só para a interface do nosso interactor ou use case. Em muitos momentos ele chama de interactor esse cara, mas é o use case que ele está falando, né? Então aqui a gente sabe, o controller, pela interface do use case, o controller sabe exatamente o que ele tem que mandar e o que vai ser respondido, né? E aqui o input data é de fato os dados que eu mando para o input. O use case orquestra a, entre aspas, dança das entidades, faz ali o que tem que fazer com os objetos que tem o conhecimento do negócio. E ele usa também esse Data Access Interface aqui. E por que o Robert Martin criou esse Data Access Interface, né? Porque pode ser que eu não... Enfim, eu estou falando de entidades aqui, mas eu não estou falando de DDD. Então, a maneira como eu acesso o banco pode ser um Data Access Interface, um DAO, um Data Access Object, né? um DAL, um Data Access Layer, enfim, né? Eu posso de N maneiras. Lembrando que aqui eu estou falando somente da interface, né? Aqui que eu estou falando da implementação de fato. Mas aqui, novamente, né, ele não entrou muito em alguns outros padrões, além do Clean Architect, porque, por exemplo, se ele falasse do repositório, colocar o repositório aqui, mas o repositório, ele ia ter que entrar para falar de DDD, porque do repositório, e aí o repositório é casado com a agregação, ele ia ter que falar de agregação, e a agregação traz entidades e value objects para a gente entender certinho o que ela é, e as invariantes, e etc. E aí acabaria que ele ia ter que escrever 5 livros, né? Então ele meio que se deteve aqui em mostrar um acesso simples ao banco de dados, né? Ele não chegou a trazer repositório e tal, mas a gente trabalhando com o repositório estaria aqui e a gente não teria ele aqui, né? Essa implementação puxaria do repositório, a interface do repositório. Mas enfim, por isso que ele trouxe assim. E na verdade assim também, tem muitos padrões que utilizam, né? Um Data Access Interface e um Data Access Object, em vez de utilizar o repositório, de fato, né? Ali ele explicou o Clean Architecture, não necessariamente o DDD. E aí o nosso Data Access bate no banco, faz o que tem que fazer, salva, traz, busca. E o use case, através do conhecimento controle já tem da interface, ele retorna o output. Aqui ele retorna para um presenter, né? O presenter é um cara que vai saber transformar aquele output no que a tela precisa, né? O presenter, ele vai transformar aquele output do use case direto no view model e retornar para a tela. Só que hoje em dia, né, como tanto no ASP.NET, né, no .NET, quanto no Node, quanto em várias outras linguagens, a gente tem frameworks já tão legais, né, que é muito fácil a gente mapear. Então, o que a gente mais faz hoje é substituir esse presenter por um mapper ou mesmo fazer um mapeamento na mão no controller, porque, em tese, esse presenter seria o cara que mapeia a minha saída para uma saída que o meu view model espera, que a minha view espera ou que esteja no contrato da minha API. Porém, muitas vezes, né, o contrato da minha API, ele bate certinho também com esse output que a gente tem saindo do use case. Então, eu já mando direto que o controller vai responder com um cara que é exatamente igual o output do use case. E aí, eu até não preciso utilizar o presenter e nem o view model, mas ali quando o Robert Martin escreveu, né, ele coloca esses carinhas porque tem cenários que aqui eu estou falando de web, né, mas se eu não estou em web, pode-se fazer muito necessário um presenter, porque eu não vou ter as facilidades ali que o nosso ASP.NET Core traz, ou que o nosso Express, que o nosso Nest traz. Então, pode ser que o presenter seja importante, mas a grande maioria esmagadora que a gente vê hoje em dia de implementação de Clean Architecture, a gente meio que deixa o presenter de lado e trabalha no controller mesmo, tanto o output quanto o input, e no controller a gente mapeia caso a gente precise mapear para um tipo de dado diferente, né, do que saiu do output, que é o papel que o presenter faria aqui. Bom, perfeito. Falando aqui eu até marquei aqui onde seria cada, fazendo uma analogia aí entre DDD e Clean Architecture, né, onde seriam as camadas que o DDD, ele mostra ali uma arquitetura em camadas, né, na verdade o DDD, ele prega que precisa só de uma camada, que é a camada de domínio. Então, o DDD, de fato, ele está aqui, né, tudo que ele traz ali, os building blocks, etc., está aqui. Mas, nos exemplos, ele traz uma arquitetura em camadas, onde a gente tem as 4 camadas, que são o nosso interface adapters aqui, né? O interface adapters é mais o nosso o controller, o presenter, mas aqui o presenter não entra. Enfim, a interface de entrada, que, levando lá no DDD, né, na verdade, na arquitetura em camadas, a gente muitas vezes chama de API, Web API, enfim, é o carinha mais de fora.
Aí a gente tem aqui a camada mais interna, que é a camada dos use cases, né? Pensando na arquitetura em camadas, é a camada que a gente chama de application também. E aí existe uma certa analogia entre o application service e o use case, só que o use case é mais fragmentado, enquanto que o application service muitas vezes é um grande serviço que sabe fazer os use cases, digamos assim. Então, esses carinhas que eu mostrei aqui, eles meio que são a camada de aplicação. Esse carinha entities é onde fica de fato o domínio, né? Aqui o frameworks e interface adapters, né, que são a parte onde a gente de fato acessa o mundo externo. Porém, nesse cara aqui, a grande parte desse acesso aqui ele é feito no repositório. O repositório ainda é parte do interface adapter, só que aí não ficou muito legal quando eu pintei metade de verde aqui, mas o que é repositório está ali no interface adapter. Esse cara é bem a parte de fora, a parte que você não coda, a parte que você somente utiliza. Ok? Que é o framework de fato, aí onde está aqui o view, né? Que é o framework que está mandando para view. Também esse data access aqui, vamos pensar que ele seja o driver, né? Mas aqui ainda pega bastante algumas coisinhas que são interface adapters.